Quero te apresentar a Dicaios Jeans. Requinte e qualidade, uma camisa, calça, bermuda com um vestimento sensacional, super macio, e você precisa conhecer, tá? @usedicaios no Instagram. Enquanto isso, eu tomo meu cafezinho com Dicaios. Marcos Antônio Colares Brasil nasceu em Fortaleza no dia 16 de fevereiro de 1957. Professor de colégios tradicionais em nossa capital, professor também na Unifor, árbitro icônico da nossa história. Nosso maestro de hoje é Marcos Brasil. Fala, campeão, satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. A satisfação foi minha, muito grande, e a surpresa também, porque o árbitro ele morre 2 vezes, né? Ele tem esse privilégio. Ele morre primeiro quando ele larga a arbitragem, que ele é esquecido totalmente, e depois na morte natural. Satisfação. Comigo mais uma vez, tentou me abandonar, mas chamei de volta, meu parceiro Helenilson Dantas. Rapaz, na hora que você chamar, a gente tá por aqui. Mais uma vez, obrigado. E mais uma vez com uma presença ilustre aqui do futebol cearense, né? Futebol brasileiro, inclusive, né? Apitou jogos de campeonato brasileiro aí, Brasil afora. E aí o papo hoje vai ser bom, hein? E já percebi que vai ter muita história aqui pra gente ouvir, viu? Eu imagino que sim. Você que está nos acompanhando na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, muito obrigado pela tua audiência. Estamos toda semana com um novo episódio, tá? Um abraço muito especial para a rapaziada da Fortaleza FM 90.7, que também transmite este podcast. Quero convidar vocês também para conhecer as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no YouTube e no Spotify, no @Maestros da Bola CE. Facílimo, Maestros da Bola CE. No YouTube são mais de 170 episódios, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. O Spotify estou aos poucos alimentando, já temos mais de 40 episódios lá e eu quero te convidar para conhecer também, tá bom? Vamos nós. Fala, meu querido, onde nasceu? Como foi os primeiros contatos ali com o esporte? Fala pra gente conhecer desde a tua origem. Na verdade, eu fui como todo garoto, né? Adorava futebol, ia jogar futebol. Joguei Fortaleza, joguei Ceará, joguei Ferroviário, nessas categorias de base, dentro de leite, escolinha, né? Cheguei a ser campeão juvenil pelo Fortaleza. Olha só. E aí foi quando eu parei. Qual era a posição? Eu jogava de zagueiro, por incrível que pareça, né? Quarto zagueiro. E quando eu era garoto dentro de leite, eu jogava de centroavante. É muito engraçado isso, né? A gente não tem uma posição mesmo, né? Que gosta. Mas eu adorava jogar todas elas. E aí a gente ia se divertindo. Teve uma época interessante que eu jogava no Fortaleza de centroavante e jogava no time do Jardim América ali, do Apolo, eu jogava de quarto zagueiro. Ao mesmo, que eu treinava terça e quinta no de quarto zagueiro. Segunda e quarta no outro era centroavante. É muito engraçado isso. Mas na base tem muito disso, né? A gente muda muito de posição. Por exemplo, a gente conversou com o Mota recentemente. O filho dele começou como atacante, mas aberto, né, pelos extremos. Hoje ele é o centroavante, é o 9, é um homem de referência. Aí há um pouco mais de tempo, né? Júlio Batista, que chegou no São Paulo como volante, foi utilizado como meia. Na Europa se notabilizou como o centroavante, o homem de referência ali. Na seleção brasileira jogou como 10, como 8. Quer dizer, se no profissional tem isso, tu imagina na base. E mais recente no Ceará, o Jonathan, sobrinho do Heleno, que fez aquele trio de ferro no Ceará, chegou na base do Ceará para ser atacante. Aí o João Marcos percebeu a qualidade dele e recuou para ser zagueiro. Agora, recentemente, o Ceará vendeu para o Cruzeiro, botou uma grana interessante no bolso, né? Então, isso é muito comum, isso é muito natural que aconteça, em especial na base, né? Essa mudança de posição. É verdade. E outra coisa, porque você deixa que o garoto descubra, né? Sim, perfeito. Aquela coisa. Você só tem que ter o olhar também, como ele teve, para vislumbrar o João Marcos, né? Teve um olhar clínico ali, de olhar, se ele tem características que encaixaria melhor assim. Deixa eu dizer uma coisa aqui engraçada. Claro, fica à vontade, o tempo é seu. Eu me lembrei agora, quando eu apitava, e lógico, eu nunca me esquivei de conversar com o jogador. E eu dizia pro Ayrton, ele talvez lembre hoje, o zagueiro de central do Ceará. Tanque. O filho dele já teve aqui, por sinal. Já esteve aqui. E eu dizia, Ayrton, se tu mudar de posição, tu vai para a seleção brasileira. Se tu for para lateral direita, não existe no Brasil um lateral direito que joga a bola que tu joga.
Aí ele ria. Pai, mas Brasil, eu disse, tu não tem porte para ser zagueiro. É macho, tem uma boa impulsão? Fenomenal. Mas nunca tu vai sair daqui. Nunca um time do Sul vai te comprar com essa altura de zagueiro central. E ele acabou aqui, né? E ele tinha tudo. Se ele fosse para a lateral direita, ele tinha velocidade, ele sabia fintar e chutava muito forte. E eu não sei se vocês sabem, mas se vocês o trouxerem aqui, ele deve contar que no subúrbio, que eu também adorava andar no subúrbio, ele era centroavante. Jogava no time do Palmeiras, ali do Ancuri. Uhum. O Palmeiras. Ele era o centroavante do Palmeiras. Jogava Ceará quando estava de folga, era centroavante do Palmeiras. Cara, quem fala muito bem do Ayrton, porque assim, a gente tem a figura do Ayrton o quê? O tanque, né? O tanque de guerra, o cara que... Mas o Aldemir fala, foi o maior zagueiro que eu joguei. Extremamente técnico. E aí o Max Brasil agora reforça isso, né? Jogaria fácil até de lateral. Lateral. Ele era mestre em fazer cobertura. O guarda-zagueiro, eu acho que quase zagueiro jogava com ele, no caso jogou aquele Edson Barros. Uhum. É uma mãe na massa, né? Porque ele poderia dar o primeiro bote, o Edson Barros, que o Ayrton chegava na cobertura. Com a velocidade que ele tinha. Então, era uma facilidade. O Valdemir, eu me lembro demais, era um baita jogador também. Sim, grande jogador. Meu amigo, e aí? Por que e como se interessou pela arbitragem? Como foi que virou a chave aí? Como foi que virou a chave, né? Essa história é muito engraçada. Eu fazia faculdade, né? Fazia odontologia na Federal. E aí estava na fila para matricular. Naquela época a matrícula era um cartãozinho tipo de loteria esportiva que você perfurava ali o código da disciplina, né? Para se matricular. Aí chegou um amigo meu atrás, hoje ele é médico, doutor Emetério. Ele chegou atrás de mim e disse assim: ô Marcão, vamos fazer um curso de árbitro de futebol? E eu falei assim: mas tu tá brincando, isso não existe. Não existe, pai, eu me inscrevi, eu vou fazer, eu não queria era ir só. Digo, não, dá para mim não esse negócio. E aí ele insistiu, não, vamos fazer o curso. Aí eu digo, tá bom, tu tem a documentação que precisa? Foi outro dilema. Ele passou uma lista, era mais de 30 documentos, folha corrida, aquele negócio de bons antecedentes, era mil coisas. Aí eu disse, não, pai, não vou não, isso é... Não, vamos, eu vou contigo. Aí saímos à tarde, né, as delegacias e bater xerox e não sei o quê. Muito bem, nos inscrevemos, fizemos o curso em 1977, a nossa turma. O doutor Emetério só queria mesmo aprender e seguiu no curso, que ele fazia medicina na época. Eu parei com a odontologia e fui para a educação física e me formei em educação física. Mas aí foi onde eu criei gosto. Eu fui apitar o primeiro jogo amador, foi lá no campo da Vila Manuel Sátiro. E era aqueles times do Montenegro, time do Floresta, que tinham muitos jogadores profissionais, né? Me recordo muito do Valdeci, que era lateral esquerdo, jogou Ceará e tal. E me lembro mais dele porque ele disse uma frase engraçada. Eu apitei 30 minutos. E quando terminou os 30 minutos, ele chegou para mim e disse assim, Marquinhos, tu tem tudo para ser um grande árbitro. Aí eu digo, pô, obrigado, mas não sei se eu tenho essa intenção. Então foi assim. O Valdeci. Uma motivação de alguma forma, né? Dá um incentivo, não um empurrão, né? Ele percebeu algo, né? Eu não sabia que tinha essa aptidão, né? Mas aí, assim, se eu te disser qual foi o meu objetivo quando eu entrei na arbitragem, realmente, 3 objetivos eu tinha, que eu achava que era importante. Primeiro, o jogador confiar em ti. Né? Eu queria isso. Eu queria que o jogador confiasse em mim. E graças a Deus eu conquistei isso. Quando eu entrava em campo, os jogadores diziam, hoje tem arbitragem. Entendeu? A outra, a imprensa, o respeito da imprensa. Eu tinha esse desejo. E a outra era dos dirigentes. Esses eram meus 3 objetivos. Eu queria que o dirigente de clube me aceitasse, me entendesse o quanto que eu era capaz de levar aquele jogo em frente, né? E isso aí, assim, por 2 vezes foi maravilhoso na minha vida. Eu apitei Ceará e Fortaleza 3 vezes numa semana. Apitei no domingo, apitei na quarta, apitei no domingo.
Quando terminou, 3 clássicos seguidos? 3 seguidos. Olha aí. Foi o final do campeonato cearense. Quando eu terminou o primeiro jogo, aí o Fares chega no túnel, Fares Lopes, e diz: Brasil, é você quarta-feira. E eu falei: não, mas tem tanta gente aí. Boa, tem o Abreu, tem o Marco Antônio Sampaio. Aí ele disse: não, os dirigentes, Ceará e Fortaleza, que estavam assistindo o jogo comigo na cabine, disseram que tem que ser você. A arbitragem foi irrepreensível. Bom, a responsabilidade dobra, né? Dobra. Aí eu fui para quarta. Quando terminou o jogo quarta, lá vem o Fares de novo. Disse: olha, domingo é você. Os Fares 3 jogos seguidos. Mas os dirigentes querem. Quer dizer, então, eu realizei o meu objetivo quando eu conquistei a confiança do dirigente, de saber que estava ali um árbitro que não tinha lado e que não ia ter receio de marcar nem expulsar, né? Porque eu falei tanto do Ayrton aqui, e eu expulsei o Ayrton uma vez com 10 minutos de jogo e ele nem acertou o jogador. Foi Ferroviária e Ceará no Castelão, numa quarta noite. O presidente do Ceará era o Eulino. Eulino não, aquele da construtora, como é o nome? Que foi presidente da federação. Zé Lino da Silveira. Doutor Zé Lino era o presidente do Ceará. E aí começou o jogo. E o Ferroviário tinha o Reginaldo, lembra? O Reginaldo, que chamava Reginaldo Cara de Gato, né? Passou muito veloz, habilidoso. E ele passou pelo Jaime, assim, em alta velocidade. E o Ayrton veio de lado e deu um carrinho, que o Ayrton foi parar fora do campo, naquela área onde tinha a pista de atletismo. Mas o Reginaldo saltou, né? Ele não acertou. E quando o Ayrton se levantou, que entrou no campo, que ele estava fora, eu esperei ele entrar no campo. Quando ele entrou no campo, eu estava na frente dele já com o cartão vermelho na mão. Eu digo: volta daí mesmo. Mas eu nem acertei. Se você tivesse acertado, você estava preso agora. Eu me lembro que foi muito interessante esse meu diálogo, porque tinha um João que jogava volante do Ceará, era do Belém do Pará. Ele simplesmente vinha correndo, ele e mais o time do Ceará inteiro, correndo para me fechar. Quando eu digo isso para o Ayrton, né? Eu digo: se você tivesse acertado, você saia daqui preso. Os jogadores pararam onde estavam, baixaram a cabeça e voltaram para os seus lugares. Foi assim, sabe? Fantástico. Eu digo: poxa, como o diálogo é bom, né? Como uma frase certa na hora certa. Foi fantástico. Tem muitas histórias. Vocês vão ligeiro daí. Legal. Porque tem muita coisa. Mas assim, já que você já começou a falar aí em clássicos, né? Falou em acertos e tal, mas em algum momento deve ter tido algum erro, né? Alguma coisa que foi polêmica, assim, que você lembre, que você, não devia ter feito isso. Errei mesmo. Principalmente em clássico. Rapaz, eu te juro que eu não me recordo. É mesmo? Então tá. Porque eu estava tão sempre próximo dos lances, né? Eu não confiava nos assistentes, começava daí. O assistente era o meu auxiliar. Ele não ia marcar. Tá. Ele ia me informar. Se eu concordasse com ele, eu marcava. Se não, eu não. Então, muitas vezes, por exemplo, um Ceará e Fortaleza, daquela época que o Fortaleza tinha um ponto esquerdo e um centroavante que fizeram gol demais. Eram bem alvinhos. Sandro e Frank. Sandro e Frank. Nessa época, Sandro e Frank, foi um Ceará e Fortaleza. Teve uma falta a favor do Fortaleza em frente ao túnel, aquele túnel do Castelão. Né? Quando o cara bate essa bola, o jogador, não sei quem, jogou a bola para a área, né? Um jogador do Ceará tenta o cabeceio, a bola cai no pé do Frank e o Frank faz o gol. E olha o assistente com a bandeira levantada. Aí eu sinalizei para ele guardar a bandeira. Ficasse quieto, guarda a bandeira aí. Aí fui pro meu campo, né, marcar o gol. Mas aí ele ficou com a bandeira levantada. Tudo bem. E o Ceará tinha um meia que ele tinha trazido de fora, um cracão. Edu Lima. Edu Lima, um craque. Aí o Edu Lima foi: professor, ele bandeira e tal. Eu disse pra ele: não marca, quem marca sou eu.
Não, professor, tá bom, eu vou lá. Se vier atrás de mim, sabe que vai levar amarelo. Então eu fui lá. Quando eu cheguei, aí eu perguntei ao assistente: o que foi que aconteceu? O que foi que tu marcaste? Rapaz, o Frank estava adiantado. Aí eu disse: tu viu quem passou a bola para ele? Não vi. Daqui não deu. Eu disse: pois é. Pois foi o zagueiro. Foi exatamente o zagueiro do Ceará que cabeceou a bola mal e cabeceou no pé dele. Morreu o impedimento. Né? Não. E eu perguntei: na hora do lançamento, ele estava? Não. Foi depois do passe, depois do toque na bola, que o Frank chegou. Aí ele achou que tinha sido um jogador do Aí ele achou que tinha sido um jogador do Fortaleza. Então, eu sempre fui muito e procurava me posicionar muito bem, para não ter essa dúvida. Perfeito. Eu tenho uma lembrança, teve um jogo no PV do Icasa com o Fortaleza. E o Icasa estava atacando. O Fortaleza estava... O Icasa estava atacando. Exatamente, o Icasa estava atacando. E eu estava próximo à meia-lua da grande área. De repente, essa bola foi rebatida lá para a direita. Caiu no pé de um ponta-direita que o Fortaleza tinha, que não recordo, que era muito rápido. Aí ele entrou em diagonal e o jogador do Icasa, era um canhoto moreno, tinha um apelido assim engraçado, não vou recordar agora. Ele foi atrás. E eu, que estava na linha da grande área, eu não fui atrás deles. Eu corri para a esquerda, para o lado do canto, como se fosse para o escanteio. Quando ele entrou na área, que o zagueiro tocou, eu marquei o pênalti. Sem olhar, antes que o Bandeira levantasse, eu marquei. Né? E foi um fato assim que marcou muito a minha carreira, assim, porque depois que terminou o jogo, o presidente da comissão de árbitro veio me perguntar: Brasil, que ideia foi aquela de tu correr lá pro tiro de canto? Aí eu disse: porque eu não consigo ver uma linha que está perpendicular a mim. Mas se eu tiver na lateral ou em diagonal, eu consigo ver a linha. E eu queria exatamente ver se ia haver o contato físico fora ou dentro da área. E de lá eu tinha certeza que eu via a linha. Mas se eu estivesse correndo atrás deles, eu não ia ver, eu ia estar na mão do Bandeira. E eu acho que o Bandeira tem que te ajudar, mas não tu se entregar a ele, como os árbitros hoje, infelizmente, fazem, né? Dão até as costas agora tem essa moda. Aí se tiver, vai então. Aí o árbitro vê a jogada, né, e já dá as costas, não quero nem saber o que foi que aí depois, foi pênalti. Não existe isso, né? Você é o responsável pela partida. É uma maneira de pensar. Cara, e teve influência? Porque hoje é muito fácil você ter uma vasta gama de árbitros e... Enfim. Assistente de vídeo, não sei o que, várias opções. Na tua época lá, tinha alguém que te influenciou, que era uma referência para vocês, assim? Eu tive, sim. Para mim, o Leandro foi o maior árbitro que eu vi de todos os tempos. Leandro Serpa. Depois dele, eu achava que o Vila Nova também. Excelente árbitro também. Mas eu me mirava muito, né, no Leandro, no Vila. E depois, né, que a gente cria notoriedade, aí vem as entrevistas e uma vez alguém me perguntou em que eu me baseava, né? E eu disse: olha, eu levo uma vantagem muito grande em cima do Leandro, porque eu acho que ele é fantástico e aí eu copio dele o que ele tem de bom. E aí copio o que o Vila tem de bom. O Vila tem um linguajar que é fantástico. E eu usei esse linguajar do Vila a vida inteira na arbitragem. Vocês viram aqui o exemplo do Ayrton, né? Sim. Outro árbitro ficaria calado, né? E acabou-se. E o Leandro, a postura dele em campo, sabe? O tratamento dele com os jogadores era fantástico. O Leandro era muito, muito, muito bom, acima da média. Inclusive, aproveitando que está falando do Leandro Serpa, a gente conversava que o Leandro ele tinha uma máxima, que era: o árbitro precisa ter outro emprego. Sim. Diferente do que se prega hoje, a gente entende que existe e tem que haver a arbitragem profissional e tal. O Leandro, ele pregava outra coisa diferente. O árbitro tem que ter emprego. Essa era a filosofia dele, e ele fazia questão de deixar bem claro:
o árbitro que perdesse o emprego teria que procurar outro emprego, porque enquanto não seria novamente escalado. Porque ele dizia que era perigoso você ficar refém. Refém em que sentido? Eu vou apitar um jogo do Ceará, do Fortaleza, com um time pequeno. Aí o jogador do Ceará, do Fortaleza, dá uma traulitada, eu vou expulsar, e aí se eu expulsar, eu vou ser criticado, a diretoria vai querer que eu apite mais jogo dele, entendeu? Então, ele achava assim, a filosofia dele era essa, e eu sinceramente, eu concordo plenamente. Quando eu ia estar fora, em São Paulo, que os repórteres vinham com as entrevistas dele, as perguntas dele, capciosa, querendo menosprezar, a primeira coisa que eu dizia era assim, o meu lema era esse. Eu dizia, olha, para mim, apitar futebol é um lazer com responsabilidade. Quando eu entro aqui no campo, eu esqueço toda a minha vida fora. Família, emprego, e vou curtir o jogo. Curtir por quê? Porque eu vibro com uma jogada bonita. E eu não suporto o jogador truculento. Eu boto logo para fora, porque não faz sentido. Inclusive, eu nem sabia, mas uma vez, antes de começar um campeonato brasileiro, eu recebi um telefonema, aquele celularzinho, o Nokia, né? O Nokia, bem pequenininho. Tinha isso, recebi um telefonema e o cidadão se identificou como um repórter da Rádio Globo. E eu brinquei, eu disse, não, para de brincadeira, rapaz. Diz aí, o que é que tu queres? Não, eu sou repórter da Rádio Globo e nós estamos querendo fazer uma matéria com o senhor, porque no campeonato passado, o senhor foi o árbitro que mais apitou no campeonato e foi o árbitro que mais expulsou nas 3 séries, A, B e C. Eu digo, olha, eu vou acreditar porque você está falando, mas eu não sei porque eu não anoto essas coisas, eu não guardo isso. Mas você está dizendo, quer dizer, mas é porque eu acho assim, às vezes quando eu ia apitar no Sul, os repórteres vinham perguntando, o senhor tem uma fama de expulsar jogador? E eu falava assim, eu nunca expulsei um jogador. Eu só aceitei que ele estava pedindo para sair, ele pediu para sair, se não quero jogar. Aí eu digo, então, se tu não quer jogar, sai. Não tem problema. Porque futebol é para ser praticado dentro da técnica e dentro da regra. Então, cometeu abuso, tem que sair, não quer ficar. Porque o que é a beleza do espetáculo? É como, uma vez o Coronel Áureo Nazareno, que foi diretor de arte da CBF, ele fazia questão de dizer, o futebol é como um teatro. O torcedor pagou, ele quer ver um espetáculo. E você, árbitro, é aquele indivíduo designado para fazer acontecer o espetáculo. Se o jogador não quer, começa a bater, tira. Tira que agora vai ter espetáculo, porque não está tendo por isso. Né? Eu acho que essa máxima era fantástica. Né? Então, para mim, futebol era um lazer com muita responsabilidade. Arbitragem, lazer com responsabilidade. Senhora Nilson. Pois é. E assim, uma situação engraçada dentro de campo, inusitada. Tipo assim, um jogador que pediu para tomar cartão para não viajar. Aquelas histórias assim, geralmente a gente escuta. Ou teve alguma coisa diferente assim, que você lembra e diz, rapaz, foi engraçado. Essa que você está falando, houve eu não me lembro, anos eu não me lembro, perdoem, eu não sou de decorar datas, mas os fatos. Eu vou contar 2, mas uma a imprensa não sabe, a outra a imprensa sabe. Estava havendo uma polêmica muito grande, os clubes reclamando que a arbitragem não estava bem, e resolveram fazer uma reunião lá na reitoria da UFC, ali na Avenida da Universidade, no auditório. E lógico, foi convidado a arbitragem, a imprensa, né, e os dirigentes. E aí cada um falou uma coisa e outra, não sei o quê. E quando terminou tudo, eu esperei que todo mundo se expressasse. Eu levantei minha mão e disse, eu queria dar só uma palavrinha. E aí todo mundo já ficou assim, né? Pô, o que esse cara vai falar? Aí eu disse, olha, é muito bonito toda essa discussão aqui de vocês, querendo a paz, querendo a harmonia, a arbitragem de clube de futebol. Agora, o que eu tenho pena é de vocês, presidente de clube. Porque vocês nem têm noção do que o jogador faz com vocês e vocês põem a culpa em nós. Aí eu digo, vou dar um exemplo aqui. Eu estava apitando um jogo
do Fortaleza e do Guarani de Juazeiro. E o Guarani de Juazeiro tinha um jogador chamado Bosco. Excelente, habilidoso. No início da partida, antes de começar, ele chegou para mim e disse: professor, eu tenho 2 cartões. Eu queria que o senhor me desse o 3º cartão. Eu digo: você sabe o que é que você tem que fazer. Disse: não, tudo bem. O senhor me avisa quando estiver faltando 5 minutos. Eu digo: tá ótimo. Aí vamos jogar, né? Terminou o primeiro tempo, beleza. Começou o segundo tempo. O Sérgio Monte era o goleiro do Fortaleza. E o Guarani tinha acabado de estar se defendendo ali, e o Fortaleza em cima, encurralando ali. E o Valdir bem aberto na ponta. Não voltou para marcar. Quando o Guarani rouba a bola, dá um chutão para frente, bem em direção, no meio do campo, em direção à trave, onde estava o Sérgio Monte. Esse rapaz saiu numa velocidade tão grande em diagonal, né? Mas não tinha como ele chegar, a bola já estava quase na mão do Sérgio. Aí o Sérgio, mais ou menos ali depois da marca do pênalti, o Sérgio abaixa e pega a bola. Quando o Sérgio abarca e pega, o Bosco atropela. Eu apito a falta. Quando eu apito, atropelou, mas educadamente assim, só encostou para ele cair, né? Para ele cair. Aí, quando eu apito, ele se vira, vem correndo em minha direção, com os 2 braços lá em cima, dizendo: agora. Aí eu disse: tá vendo aí vocês, diretores? Aí eu dou um cartão desse, aí você vai dizer assim: ele sabia que ele tinha 2, por isso que ele deu o 3º, que é para tirar do próximo jogo, que vai ser importante. Entendeu? Mas ele tinha dito para mim que era porque ele era da Paraíba e ele queria, depois do jogo, não voltar para Juazeiro, mas já ir embora para Paraíba. Quer dizer, e o dirigente fica com raiva de nós árbitros, porque nós demos um cartão bobo, né? Complicado. E ele fez por onde, né? Querendo ou não, ele fez por onde. Acabou fazendo. Mas agora eu Recebeu vou o contar a mais engraçada, né? Como jogador, né? Porque também teve com a imprensa muito bacana a do Datena. A do Datena é fantástica. O Cláudio Adão tinha jogado no domingo. Cláudio Adão tinha jogado no domingo, né? E o Dacildo tinha apitado o jogo dele, né? E ele saiu falando que a arbitragem, não sei o quê, tarará, não sei o quê. E aí nós árbitros éramos muito corporativos, né? Nós assim, rapaz, quando um jogador saía falando mal de um árbitro, quando era no outro jogo, quem pegasse ia fazer ele se calar. Aí o Ceará tinha um ponta-direita chamado Catinha. Sim. E o time adversário estava atacando o Ceará, né? O Ceará tinha Carlos Alberto Borges, tinha José Sodré, era um time massa. Aí o outro time estava atacando. Quando o Ceará roubou a bola, meteu para a direita, para o Catinha, né? Eu fiquei na dúvida. Eu disse: o Catinha estava no campo dele ou estava no outro campo? E eu não confiei no assistente. Não dava para confiar muito. O assistente não era muito bom. Aí eu marquei o impedimento, né? Quando eu marco o impedimento, o Cláudio Aldão estava próximo a mim e disse assim: professor, o Bandeirinha nem marcou, cedeu. Aí eu disse: porque quem manda no jogo sou eu, né? Aí ele falou: por isso que vocês não crescem. Eu disse: não, eu não vou jogar basquete. Eu vou apitar futebol. Você é muito engraçadinho. Eu digo: é porque você ainda não me viu nu. Você me visse nu, aí você ia ver o que era engraçado. Então, responde. Ele calou-se, não chegou mais perto de mim de jeito nenhum. Isso foi no primeiro tempo. Então, sabe... E quem foi o atleta? Foi, como não é? Quem é o atleta? Quem foi o atleta? Cláudio Adão. Cláudio Adão, sim. Craque, o Cláudio Adão, cracão, né? Aqui cheio de mar, né? História e tal, cara conhecido pra caramba. Mas se encabulou, porque recebeu 3 chibatadas e aí pronto, né? Aquietou-se. Eu tinha esse defeito. Quer ver a do Datena? Sim, vamos pra frente. Manda. A do Datena, assim, eu fui apitar o jogo, né, do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Corinthians. Mineirão, à noite. E a CBF tinha estabelecido um protocolo
que os árbitros deveriam, de paletó e gravata, irem olhar o campo antes de trocar de roupa e vir para o campo. Aí nós fomos vistoriar o campo. Quando nós estamos voltando para o túnel, aí o Datena se aproxima, aí diz assim, Marco. Aí eu digo, pois não. É Marco Colari, né? Aí eu digo, Colares, mas se você me chamar de Marcos Brasil, tá ótimo. Aí ele disse, mas eu não lhe conheço. Aí eu disse, então empatou, eu nunca ouvi falar em você. Eu sou o José Luiz Datena, da Bandeirantes. Eu digo, piorou mais ainda, que eu só assisto a Globo. Aí ele foi e disse assim, tá bom, chega, vamos embora, isso é um grosso, não sei o quê. E aí não fez mais a entrevista comigo, né? Mas quando foi no outro domingo, eu fui apitar em São Paulo. São Paulo e Grêmio. E eu estava dentro do túnel e São Paulo eu nunca vi um estado tão profissional como São Paulo, em termos de arbitragem, de futebol, da seriedade. Eram 6 policiais, enormes, aqueles guarda-roupa abertos. Aí um bateu na porta, pois não. Aí ele abriu a porta e disse, tem um repórter que quer falar com o senhor. Posso deixar entrar? Eu digo, pode, mande entrar. Aí era o Ceará, né? Era Luiz Ceará. Luiz Ceará. Aí ele, muito prazer e tal, vamos sentar aqui, eu queria fazer uma matéria com você, à vontade. Fizemos a matéria. N perguntas, aquela coisa toda, né? E aí, no fim da entrevista, ele falou assim, olha, Brasil, a impressão que eu tinha de você era outra. Eu digo, eu posso até dizer qual era a impressão e eu sei quem disse isso para você. Foi o José Luiz Datena, né? Que falou para você que eu era um cara grosso, ignorante, alguma coisa assim. Só que ele é analfa de pai e beta de mãe. Nunca na vida dele ele passou por uma faculdade. Então não tem ética, não sabe como entrevistar. Me tratou mal e eu tratei pior a ele. Eu sou assim. Você me tratou com fidalguia e eu lhe tratei melhor ainda. Disse, não, realmente, eu agora tenho outra impressão de você. Eu digo, que bom, muito obrigado. E vamos pro jogo. Fala de Brasil tranquilo e tal, né? Sereno, mas nas respostas. Meio espirituoso, né? É. Que é interessante. E assim, um árbitro de futebol, não só hoje, mas em toda a sua época, ele tem que ter esse manejo, né? Senão ele é engolido pelo jogador. O cara tem que ser... hoje em dia tem muito mala, né? E sempre teve, né? Sempre teve jogador mala. Eu tenho certeza que deve ter tido muito cuidado, assim, pra não deixar o cara tomar conta do jogo. Como naquela época, né, cara? Sem VAR, sem muitas câmeras. Tá doido, né? Loucura. Cara, e jogos difíceis aí, jogos difíceis. Diz um pra gente aí. Duas coisas. Um jogo muito difícil, talvez o mais difícil que você apitou. E o outro, o mais gratificante. Por quê? Sem dúvida, o mais gratificante foi em Belém, o Remo com o Curitiba. Porque o jogo era decisivo, alguém tinha que sair dali com a vitória. E o Baenão estava lotado. Logo no Baenão. Para você ter noção, o alambrado estava... Você não via o que tinha depois do alambrado, porque só era torcedor pendurado no alambrado. Então foi um jogo assim muito irrigado, né? Mas aquela coisa, quando eu ia. Eu não tinha essa história de mandar recado, né? Então, qual foi a situação gratificante para mim? O jogo começou, né? E aí o lateral direito do Remo, de posse da bola, o ponta do Curitiba, ele deu as costas e quando o cara encostou ele caiu e segurou a bola com a mão. E eu marquei mão. Quando foi na outra, ele, logo em seguida, 5 minutos depois, ele fez novamente e segurou com a mão. Aí eu fui lá e dei o amarelo. Quando eu dei o amarelo, o técnico do Remo, que era o tal de Valdemar Carabina, gritou, né? Começou o roubo, né? Aí eu, não bate agora, deixa eu ir lá. Aí fui lá calmamente, professor, o senhor tá fora, o senhor pode sair. Mas é a primeira vez que eu falo. Não, a primeira e a última, o senhor não fala mais. Esse jogo. Pode sair. Aí voltei, o jogo seguiu, a polícia tirou o Valdemar de lá. E aí o jogo começa. De repente, o Curitiba jogava
pelo empate, né? Empate pro Curitiba ele estava feito, porque ele tinha ganho o jogo lá em Curitiba do Remo. Quando vamos pro jogo, o Curitiba querendo ganhar tempo. A bola saiu linha de fundo, o goleiro foi e pôs a bola lá em cima da linha da pequena área, tomou distância e chamou o zagueiro para bater. Aí eu corri até a linha da grande área e disse assim: meu amigo, não faça outra vez isso, que aí você vai me conhecer melhor. Muito bem. Aí o jogo de novo continua, outro tiro de meta, o goleiro corre a bola no lugar, toma a distância, chama o zagueiro. Aí eu corri com o cartão e dei o cartão para ele. E virei para o zagueiro e dei para ele também. E quando eu estou dando o cartão para ele também, eu escutei uns passos correndo com muita, né, euforia. Eu digo, eu sei que esse aí não é do Remo, é do Curitiba. E aí dei o cartão sem olhar pro jogador. Isso eu fiz na minha vida umas 3 vezes. Sem olhar, eu dei o cartão. E aí só olhei depois para ver a camisa e anotar, né? E ele era o Sérgio Araújo, o cracão, que jogou Cruzeiro, não sei o quê. E ele falou assim: eu não falei nada, professor. Exatamente, é para não falar mesmo que eu dei o cartão. Aí desses 3. Agora, tu imagina como foi o jogo, o resto. Uma paz, uma tranquilidade. O Remo ganhou o jogo por 1-0. Fomos para os pênaltis. Foi gol até do Dema, o Dema. Sim. Fomos para o pênalti. No pênalti, eu mandei voltar 2 pênaltis. Né? Eita, e nessa época aí para mandar voltar era... Mandei voltar 2 pênaltis. Do mesmo time. Do mesmo time, do Curitiba. Mandei voltar 2 pênaltis. Porque o cara do goleiro do Remo adiantou e o cara bateu e ele defendeu. E eu mandei voltar. Ele, de novo, eu mandei voltar de novo. 2 vezes do Curitiba. Bom, o Curitiba ganhou o jogo nos pênaltis. Quando o Curitiba ganha o jogo nos pênaltis, aí é onde vem o grande momento da minha vida. Para conseguir sair do Baianão. Né? A torcida do Remo pulava o alambrado como quem estava passando por uma calçada. A polícia toda me cerca. Quando a polícia me cerca, que nós saímos um pouquinho do círculo central, né, eu percebo a torcida aplaudindo. E aí, eu olho para trás, os jogadores do Remo, principalmente, eu lembro do Belterra, fiquei com pena, ainda vi o Belterra levar um chute ainda na bunda ainda do torcedor. A torcida do Remo foi toda para bater no time do Remo. Aí eu chamei o policial e disse: ei, pode voltar. Vamos separar a briga ali que é melhor. Não, a gente tem que levar o cidadão. Não. Eu vou sozinho pro túnel. Pode voltar. E os bandeiras disseram: Brasil, tu é doido. Eu digo: calma, macho, nós vamos sair nos braços da torcida. Torcida batendo palma. Aí saímos andando e a torcida de pé batendo palma. Eita, esse é o juiz, não sei o quê. Né? Então foi assim um momento assim, de glória. Maior ainda no dia seguinte. Porque naquela época nós recebíamos, depois do jogo, o dinheiro das passagens. Uhum. E tínhamos que restituí-la no outro dia, depositar numa conta para a CBF. Então eu estou na fila do banco, do BEC, para depositar. E aí, quando eu chego a minha vez no caixa, o caixa disse assim: o senhor já está aqui? Aí eu disse assim: tô. Aí ele disse que eu vi o senhor apitando ontem. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um árbitro sair de campo aplaudido. Eu digo: você não imagina a felicidade, a gratificação que eu senti. Eu acho que nunca mais vai acontecer uma coisa dessa. Né? Então, quer dizer, foi um fato assim, total. Impressionante. Algo, né, inusitado, inclusive, né? Porque o time perdeu a classificação e tal. Isso. E o árbitro ainda saiu, mesmo assim saiu, entre aspas, né, ovacionado. É. E um jogo que ele falou que foi gratificante, mas deve ter sido difícil também. Né? Muito difícil, muito pegado, né? Mas depois dos 3 cartões virou aquele refresco. Não sei se você lembra, teve um Ceará e Fortaleza que eu fiz isso também. Ceará e Fortaleza, Castelão, Júnior Cearense, que era centroavante. Lembra Júnior Cearense?
que era centroavante, um baixinho, muito habilidoso. Ele jogou Ceará e dessa vez ele não, era Júnior Amorim, não? Júnior, ele estava jogando Fortaleza. É isso, Júnior Amorim, centroavante. Ele desceu para defender, o Ceará atacando. Né? Ali, mas o Ceará estava atacando o lateral esquerdo do Ceará, eu acho que era aquele menino Paulo César. Ele que entrou assim em diagonal, mas no meio campo, logo 5, 10 metros depois, ainda estava próximo do círculo central. E o Júnior Amorim deu aquela por trás, uma sarrafada por trás. Eu próximo, cartão pro Júnior. Quando eu dou cartão pro Júnior, o quarto zagueiro do Fortaleza corre. Mas muito antes dele chegar perto de mim, eu já mostrei para ele. E quando eu tô aqui, aí eu sinto um jogador do Fortaleza correndo aqui nas costas. Aí eu, sem olhar, cartão. Né? Aí eu olho e anoto a camisa. Né? Depois daí, o jogo foi uma paz. Nenhum time teve mais cartão. Só bola. E aí um fato que eu queria dizer. No outro dia, o meu irmão me liga. Meu irmão torce Fortaleza e tudo. Pertenceu ao Conselho Deliberativo, não sei se ainda é. Aí o meu irmão me liga. Mas, mano, por que tu deu 3 cartões? Não bastava dar um e sair de perto? Aí falou, e quando ele terminou, disse assim, mano, eu vou fazer só uma pergunta e ninguém vai discutir. Depois dos 3 cartões, teve mais algum cartão no jogo? No jogo todo? Não teve. Então os 3 cartões foram importantes, foi na hora certa. Porque não teve mais nenhum. O Ceará disse assim, esse cara é louco, né? Não vamos mexer. E o resto do Fortaleza disse, rapaz, nós vamos sair. Se a gente fizer a confusão aqui, vai estar para fora. Né? Então, quer dizer, é uma das coisas que eu acho que nunca o árbitro fez na vida, foi isso. Dar 3 cartões numa mesma falta. Eu fiz isso 3 vezes. Contei a do Remo, essa eu do fiz. Aí. Contei essa do Clássico Fortaleza. E a terceira foi Sobral. Guarani de Sobral e Ceará. E o jogador do Guarani deu uma falta feia no jogador do Ceará. O Ceará querendo sair da defesa para o ataque. O cara deu uma sarrafada e eu dei o cartão. Quando eu dou, o Barrote corre. Lembra do Barrote? Sim, Tony Barrote. Barrote corre. Eu só fiz me virar e tome. Quando eu dou pro Barrote, aí veio aquele lateral esquerdo do Guarani, bem alto. Não me lembro o nome dele agora. Correu também. Eu tome. 3. Tum. Mesma coisa. Não teve mais reclamação. Deve ter os gritos só do Torquato lá do Torquato. Jogar Não, o Torquato, quando terminou o jogo, ele sempre ia no túnel, né? E aí ele foi lá, né? Bateu na porta e tal. Aí os bandeiras ficavam todos se tremendo, né? Eu abro aí, macho, a porta é o Torquato. Pai, Brasil, abre a porta, macho, é só zoada. Aí abriu a porta, ele entrou. Porra, Brasil, como é que você dá 3 cartões pro meu time? Eu digo, realmente, é verdade. Você tem toda a razão de reclamar. Agora, você já falou com eles? O que é que eles fizeram? O que é que eles disseram? Agora, outra pergunta, Torquato. Depois desses 3, teve mais algum? Nem do Ceará, nem do Guarani. Então, foi na medida certa. Então, fica bem esclarecido, né? Tudo tem uma coragem. Cara, você falou que muitas vezes não confiava no assistente, até porque, de fato, é para auxiliar e não para definir ou decidir o que está acontecendo no jogo e tal. E como é que você vê hoje o VAR? Muitos árbitros, inclusive, o têm como uma muleta mesmo, né? Marca ou não marca. Por exemplo, os auxiliares hoje, os assistentes hoje, nem levanta mais a bandeira. Né? Espera. E claro que é uma orientação FIFA, CBF. Espera a conclusão da jogada e tal, depois levanta ou não. Mas isso é muito cômodo, porque vai ter o VAR, enfim. Como é que você vê hoje o VAR no futebol? Às vezes eu fico pensando, eu com o VAR, né? Ia ser um problema. Eu acho que eu ia viver mais suspenso do que apitando, né? Porque toda vida que o VAR dissesse, foi pênalti, eu disse, eu quero ver. E eu não posso. Né? A CBF, do protocolo da CBF, eu não sabia disso. Eu vim saber... Acho que está com uns 6 meses. Eu liguei para a Eveline Sim. Almeida, que é da CBF. A Eveline, perguntei. E ela disse para mim, não, o VAR é definitivo. Se ele marcar, marcou. Você não tem que olhar nada.
Agora, se ele não marcar e te chamar para ver, tu pode ir ver. Né? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês dois aqui. O árbitro está apitando o jogo. E um árbitro está no VAR. Quem é o melhor dos dois? É para ser o de campo. Oxe, é lógico que é o do campo. Por isso que ele está lá apitando o jogo. Aí como é que ele vai submeter a decisão dele, o julgamento dele, ao cara que está no VAR? Ao árbitro que está no VAR, que é inferior a ele, que não tem tanta capacidade de raciocínio. Está entendendo o que eu quero dizer? Eu acho isso um absurdo. Eu acho um absurdo. Eu, se fosse nessa época agora, se eu tivesse dúvida, eu ia pedir a imagem. Mas se eu não tivesse dúvida, como 99% das vezes eu nunca tinha, eu ia marcar e o VAR podia dizer que não era, que eu digo, você vai falando daí, que não tem problema. E eu vou marcar aqui. Não é possível você não confiar no que você está enxergando. Quantos lances já houveram assim? Uhum. Eu me lembro de um agora, recente. Não, recente que eu digo, tá, 1 ano ou 2, sei lá. Foi aquele do Palmeiras, que o zagueiro do Fortaleza fez o pênalti, pseudo-pênalti, no centroavante do Palmeiras, que hoje está jogando Atlético Mineiro. Tony, né? Rony. Ora, o Rony não tinha nada com a bola, não tinha condições de pegar a bola. Puxou o jogador do Fortaleza com a mão, puxou com a mão para derrubar o jogador do Fortaleza. O jogador do Fortaleza foi desequilibrando para trás. Aí o Rony vai, aproxima da bola, e o jogador do Fortaleza caindo, com o pé, chuta, e aí acerta o Rony, e o árbitro marca pênalti. Ora, mas se o Rony puxou o zagueiro, cara. O movimento de queda dele foi proporcionado pelo... Eu lembro desse lance. Exatamente. Quer dizer, aí eu fiquei olhando assim. Eu hoje quase não assisto o jogo, né? Eu sou viciado no YouTube para ver os melhores momentos, né? Aliás, o meu time está jogando hoje, né? Que eu só torço um time. Sou louco, apaixonado. Seleção brasileira. Eu sou apaixonado pela seleção brasileira. Eu tenho certeza que ele vai ser campeão mundial agora. Com certeza vai ser campeão mundial. E eu só queria que o Neymar tivesse um pouquinho assim da minha loucura, porque o Neymar vai jogar essa Copa e ele vai ser o melhor da Copa e o Brasil vai ser campeão. Só acho que ele tinha que fazer assim, quando ele recebesse a medalha de melhor jogador da Copa, ele ou joga fora, ou joga para a torcida, ou entrega, porque é uma perseguição enorme. Não, nunca o Neymar ter sido o melhor jogador do mundo, mesmo tendo Cristiano Ronaldo, mesmo tendo Messi. Quando as pessoas dizem assim para mim, poxa, tu acha que o Neymar é melhor? Vamos fazer assim, tu faz esse teste, tu vai pro campo, dá uma bola pro Cristiano, dá uma bola pro Messi, dá uma bola pro Neymar e bota 3 jogadores defensores na frente. Vê quem é que vai conseguir passar pelos 3. Só o Neymar passa. Só o Neymar passa. Por 3, 4, fazendo fila. Os outros não passam. Não passam mesmo. Agora, eles não analisam por esse lado, né? Um dia eu ouvi uma entrevista de alguém dizendo assim, um repórter, vocês são danados, vocês devem saber. O cara dizendo que o Neymar era igual ou melhor ao Pelé, em termos de habilidade, em termos de, tá entendendo? De mudança de direção com rapidez. E aí eu digo, não acho. Para mim o Pelé é o melhor do mundo, nunca ninguém vai chegar perto. Mas o Neymar é o segundo. Não tem comparação. O que o Neymar faz com a bola, aquele gol que ele fez contra a Croácia, sim, parado, pegou a bola, parou, pensou, com o pé em cima. E o cara da Croácia com medo de ir em cima, porque tem medo de ir em cima. Porque sabe que vai ser fintado. Aí ele finta o cara, finta o outro, toca a bola, recebe, derruba o goleiro, derruba o zagueiro, faz o gol. Puxa, não tem para fazer isso, não tem. Ei, esquece do nosso não, vamos em frente. Que bom que alguém ainda torce para a seleção brasileira, né, cara? Eu também torço muito e espero que tudo isso se concretize de fato, a gente volte a ser campeão mundial. 2 pontos aqui que eu tinha anotado. Primeiro, preparação física. Como é que era na época lá? Tinha isso? A verdade é que era bastante exigida a preparação física, né? E eu tinha muita facilidade, né? Uhum. Porque eu já era da área, né? Verdade. Eu já era da área. Verdade. E sempre gostei
né, de jogar. Então tinha que correr muito, né? E eu gostava de correr bem e me posicionar melhor ainda, né? É uma coisa que você aprende com a carreira. Eu não sei a dimensão do campo. Para mim é o maior campo que tem no Brasil. Eu nunca vi. É o lá de Aracaju. Aquele campo é enorme. Eu não sei a medida dele, não. Pelo menos era quando eu apitava. Era o campo que eu achava mais dificuldade de estar próximo do lance. E mesmo assim, sempre eu estava. E uma das feitas, depois que terminou o jogo, um árbitro local foi me perguntar: Pai Brasil, tu tá muito bem fisicamente. Tu estava em cima do lance toda a vida. Eu digo, cara, tem que treinar. Mas era conversa. O que era? Era encurtar os caminhos. Se eu vi um lateral direito com a bola levantando a cabeça, ele vai meter essa bola para frente. Então, quer que eu vou correr para cima dele? Eu vou correr para onde essa bola vai cair. Já ia para lá. Então, quando a bola chegava lá na área, eu já estava na área, né? Então, eu digo os atalhos, né? O árbitro tem que conhecer os atalhos. Senão, ele vai correr desesperadamente ou ele vai estar sempre longe da bola. Para ele estar perto, ele tem que ir analisando o jogo e vendo qual a intenção daquele jogador. É a mesma coisa quando o árbitro atrapalha. Puxa, ele não analisou. Se ele analisasse, ele não estava atrapalhando. Ele ia ver que o jogador ia fazer 1-2, então ele não podia estar ali, né? Porque uma coisa que o Coronel Heleno me ensinou, e eu levo para a vida inteira, e até quando eu ia dar aula de arbitragem, eu falava. Eu pegava um árbitro, mandava ficar em pé, pegava o outro árbitro e botava nas costas dele. Né? De costa para o palco. E aí, o que estava primeiro do palco e o segundo, o primeiro, né, o que estava bem atrás, eu dizia, agora só encosta o dedo no que está na frente. E aí eu perguntava para todo o público do auditório, ele está tocando ou não está tocando no adversário? Tira a mão, tira. Ele está tocando ou não está tocando? Você não vê. Você não vê quando você está atrás. Então, por isso que você tem que estar sempre na diagonal. Legal. Que aí você vê o lance. Vê se houve o contato ou não houve. Porque o contato é que vai dizer se houve infração ou não, né? Então, esse Legal. Detalhe do atalho é muito importante. O árbitro que conhece, ele está sempre próximo da jogada. Perfeito. Hoje, o futebol exige mais nesse sentido do árbitro, né? Porque o lateral direito, quando chega na linha de fundo, na nossa época lá, mas ia cruzar na área, né? Hoje ele volta pro goleiro. Hoje tá terrível hoje, cara. Hoje, infelizmente... Esse 1, 2, 3, né? Que a bola roda pra lá e pra cá. Não tem mais cruzamento, né, cara? Não tem mais cruzamento praticamente, Bruno. O Tinga que ainda se aventura de vez em quando, mas enfim... Mas é isso mesmo, é a evolução do futebol, né? É a evolução aí que entenda como quiser. Uhum. Mas uma coisa que é certa é a evolução física, né? Como o Brasil falou hoje em dia, né? Principalmente o árbitro também tem que acompanhar essa evolução. Então, a gente vê o jogo cada dia mais corrido, com mais velocidade, e aí para você ficar perto do lance, realmente você tem que estar bem preparado. Aliás, eu falei aqui que o lateral no cruzamento, mas na verdade ele nem sobe mais, né? Tem os extremos hoje, né? Lateral... E tem variações táticas aí que... tem... transformam em alas. Matheus, né? Bahia ainda sobe muito aqui no Ceará. Gente, seguinte, eu vou finalizar com a turma da TV, mas eu queria te explorar um pouco mais, né? Tem alguns pontos pra gente conversar, mais alguns minutinhos pra gente trocar ideia com o pessoal do YouTube também, tá? A gente ficar mais um tempo, pode ser? Pode, sim. Então eu vou finalizar com a TV. Eu que agradeço, porque você me ressuscitou, né? Já tinha como sendo abandonado, página virada, e você me trouxe aqui de volta, me deu a oportunidade de conversar com a arbitragem, né? Que eu digo sempre, para conversar com a arbitragem, você passa 24 horas e não para. Acréscimos com o seu Elenilson, ele que tem um canal no YouTube que bomba. Todos os dias tem live, não sei como é que pode não. Todo dia, 18 horas. 18h30. 18h30 agora, né? 18h30 você acompanha seu Elenilson lá no YouTube. Não sei se eu digo qual... Fala de que time lá? Pode falar, de Fortaleza. Tricolor de Aço. Claro. Até que horas? Até dá. Até 19h30, uma horinha de... Todo dia. E tem assunto? Tem. Isso não falta não. E quando perde? Aí é que tem mesmo. E meu parceiro Marcos Brasil, um homem bom demais, icônico da arbitragem cearense. Marcos Brasil com muita história. Mais alguns minutos aqui
Como é que você vê, meu irmão, essa evolução da arbitragem cearense? Porque assim, nós hoje estamos sendo bem vistos a nível Brasil. E não é só por conta do Marcelo de Lima Henrique, que veio para cá e de fato com um nome grande, mas a gente já vinha nesta evolução. Temos talvez o melhor assistente do Brasil e do continente, Nailton. Como é que você vê esse momento da arbitragem cearense? É maravilhoso, né? Você fica vibrando porque é um legado, né? Que você recebeu e passou para frente, né? Quando o Leandro afastou, que passou para nós, ficamos com a responsabilidade enorme de dar continuidade. Conseguimos, né? Tivemos o Dacildo, um grande árbitro, FIFA, maravilhoso. E aí, depois do Dacildo, ficamos com medo, né? E agora? Será que vai chegar mais alguém? E aí chegou o Nailton, né? E tem toda uma outra gama de pessoas com muita capacidade e que nos deixa muito feliz, né? Saber e ver o reconhecimento. Isso é que é o mais importante. O reconhecimento nacional de que a nossa arbitragem é de boa qualidade. É verdade. Temos a Eveline, que você falou, né? Na CBF. Já passou por aqui o César Magalhães, filho do Vila Nova, né? Esteve com a gente, inclusive comenta a arbitragem no Resenha de Artilheiro agora. Passou por aqui o Marcelo de Lima Henrique, passou por aqui tem uma menina, cara, que não é daqui, acho que é de Curitiba, não estou bem certo. Safatli também passou por aqui, não está mais na Cearense, voltou para lá. Paulo Silva esteve por aqui, o próprio Daci Mourão, você agora, Ronaldo Salviano, que foi árbitro, foi jogador, foi atleta, mas também foi árbitro. Assisti a entrevista dele aqui. O Marrom, que era do futsal, mas também apitou futebol de campo. Né? Enfim, a gente valoriza demais essa turma da arbitragem. Estamos esperando aqui o Yuri Cunha, ele que atuou nesse final de semana, inclusive, com o Léo Simões. Léo Simão, né? Deixa eu ver. Yuri Cunha, quem mais? Fabiano. Enfim, tem uma turma. A gente valoriza demais, cara, a arbitragem. Eu me lembrei de uma história. Posso contar? Claro, deve. O tempo é teu. É muito interessante essa história. Eu contei aquela dos 3 Ceará e Fortaleza numa semana. E eu fui apitar no Maranhão. O presidente da federação ligou pessoalmente para mim mesmo, Carlos Alberto, que era o presidente de lá, para eu ir apitar lá um jogo Sampaio e aquele MAC, né, que é o Motoclube do Maranhão, né? O Maranhão. Maranhão Atlético Clube, Maranhão. Numa quarta-noite. Nós fomos, né? Aí eu levei os 2 assistentes daqui, né? Carlos Silva e José Maria Silva. Levei os 2. Aí fomos apitar o jogo. Quando terminou o jogo, né, teve jogadas muito interessantes, né? E inclusive teve o gol que a minha cabeça assim foi uma coisa que marcou muito, né? Porque foi um lançamento quase do meio campo e o jogador do MAC pegou a bola muito livre. Então todo mundo, impedimento. Mas eu confiava nesses 2 assistentes. Por isso que eu levei comigo. E o Zé Maria não marcou. E eu deixei o lance seguir e o jogador fez o gol. E contra o Sampaio, que era o todo-poderoso, o Castelão lotado, né? Quando nós fomos no intervalo, aí o Zé Maria me disse, fique tranquilo. Eu digo, não, nem perguntei nada, você não deu, não deu. Tudo bom. O jogo termina e nós vamos jantar. Quando nós estamos jantando numa churrascaria lá em São Luís, chega o presidente da federação maranhense. Aí ele diz assim, Brasil, a imprensa toda aí no rádio está todo mundo dizendo que tem que ser você no domingo. Aí eu digo, não tem problema não, eu já estou aqui. Aí ele disse, no jogo que você vai agora, vai ser lá em Viena. E o último jogo que teve lá em Viena teve morte. Aí eu fui, né? E ele disse, lá em Viena sempre tem confusão, sempre. Aí eu disse, presidente, vamos fazer assim,
Se eu for lá apitar e não tiver nenhum problema, o senhor vai me pagar o dobro. A mim e os assistentes. Se tiver problema, o senhor não me deve nada. É de graça. Ah, você tá ficando louco. Lá não tem como não ter confusão. Lá é confusão direto. Eu digo, não, eu só vou agora se o senhor topar. Aí ele, rapaz, tá louco. O senhor vai me conhecer agora. Pois então vamos. Tá certo. Topou. Aí fomos para Viana. O campo lá, rapaz, era como se fosse aquele campinho assim do Itapipoca, uma coisinha bem pequena, sabe? Olha, lá em cima, lotado, né? Coisa pequena. Aí começa o jogo. 10 minutos, macho, eu expulsei um jogador da casa. 10 minutos expulsei o cara da casa. Aí o centroavante do time da casa de Viana, tu deve conhecer, aquele Serjão, centroavante que jogou em casa. Sim. Depois eu acho que ele foi pro Ferroviário, alguma coisa assim. Aí o Sérgio... Depois, no Viana teve um jogador que depois fez muito sucesso no Fortaleza, que foi o Cleito Maranhense. Cleito Maranhense. Ele surgiu lá no Viana. Aí o Sérgio chegou perto de mim quando eu expulsei o cara. Ele disse, professor, só Deus sabe como é que o senhor vai sair daqui. Eu digo, deixa comigo. Do jeito que eu entrei, eu saio. Vamos pro jogo. Pá. Fim de jogo. O Viana faz 1-0. Né? Quando termina o jogo, rapaz, a torcida invadiu o campo e me cercou. Pô, você aqui é o juiz, você tem que apitar de novo, não sei o que e tal. E eu, beleza, obrigado, e saindo de campo, a gente saindo. Quando chega lá fora, aí o presidente da federação diz assim, mas Brasil, rapaz, tu expulsou o cara do Viana e não teve nada, o jogo foi essa calma, essa tranquilidade. Eu nunca vi isso. Você vai apitar domingo de novo. Agora é o Sampaio contra o Motoclube. Era a final, era um triangular para decidir o campeão maranhense. Aí eu disse assim, rapaz, vamos ver aí. Aí o Bandeira disse, rapaz, eu não posso, pelo amor de Deus, eu sou contador, mas eu tenho um bocado de coisa para fazer, imposto de renda, não sei o quê. Eu digo, não, você tem que ficar. É o terceiro jogo, não, vamos ficar aqui, vamos fechar esse campeonato. Aí eu disse a ele, agora é o seguinte, o senhor me pagou dobrado, né? E agora na final, ele disse, olha, na final sempre tem briga. Moto e Sampaio sempre tem briga. O último que apitou aqui foi o Simo. Foi uma confusão, o jogo terminou com a polícia. Eu digo, é por isso mesmo que eu vou lhe propor agora. O senhor vai dobrar de novo a cota. Se tiver confusão, eu não recebo nada. Mas se não tiver, o senhor vai me pagar dobrado. E eu garanto ao senhor que não tem confusão, não. Eu apitando não tem, não. Rapaz, eu digo, estou dizendo, vamos pro jogo. Aí fomos pro jogo. O gol mais lindo que eu vi na minha vida foi nesse jogo. Vem mesmo. O gol mais lindo que eu vi na minha vida até hoje, acho que nunca mais vou ver um gol desse. O Sampaio estava em cima do moto, encurralando o moto. Aí, escanteio pro Sampaio, o goleiro tira de murro e a bola cai dentro da meia-lua da grande área, no pé do Nasa. Lembra do Nasa? Sim. Jogou Ferroviário? Sim. O Nasa pegou essa bola na meia-lua da grande área e fez o gol lá do outro lado, sem passar para ninguém. Finta um, finta outro, finta um, finta outro, finta outro. O goleiro chegou, ele fintou o goleiro, fez que chutava, o goleiro caiu, ele puxou pro lado, entrou com bola e tudo. O gol mais lindo que eu vi na minha vida, do Nasa. Nunca tinha visto. Da meia-lua da grande área até dentro da trave. Ele só não entrou com bola e tudo. Ele teve humildade. Ficou debaixo da linha e jogou lá para dentro. Inacreditável o gol. Cor mais linda do mundo. Terminou 1-0 pro Motoclube. Sem confusão, sem problema. Motoclube campeão. Aí nós fomos jantar. Aí eu digo assim, presidente, eu devia me pagar era 3 vezes. Era um triplo. Aí ele disse, mas Brasil nunca teve um Sampaio para não ter confusão. Eu digo, teve agora. Agora teve. Primeira vez, né? Primeira vez. Marcão, se pudesse mudar alguma coisa na arbitragem hoje, o que é que seria, hein? Como é que se vê a arbitragem hoje? Tem algo para mudar? Eu mudaria só o comportamento do VAR. Do VAR? Do VAR. Eu acho que o árbitro tinha que ter o direito de ir ver o lance.
e não acatar a decisão do É que VAR. só quem pode chamar é o VAR. O juiz não pode chamar o VAR, né? Só o VAR que pode chamar o juiz. Né? Isso é um absurdo. Eu acho um absurdo isso. Eu acho que tinha que ter esse feedback, sabe? O árbitro tá na dúvida. Poxa, quero ver, quero tirar a dúvida. Mas não, ele tem que aceitar a decisão do VAR sem ver. Eu tenho certeza que muitas vezes, quando o árbitro chega em casa que vê o vídeo, diz, pelo amor de Deus, como é que eu fui na cabeça dele? Mas é obrigado, você tem que ir pela cabeça do cara. Né? Então eu acho, se a arbitragem mudar só isso, eu acho que ficava demais. Porque já tem aquela história da bola, né? De primeiro criar o chip da bola, que era muito importante. Mas aí substituído pelo VAR, que é melhor ainda. Beleza. Mas dá problema ainda, porque o árbitro não vê. Não olha. Aquele gol do Fortaleza contra o Sport é inacreditável. Que pênalti que a bola entrou e... Que bola bateu dentro. Bateu dentro e não deram o gol, né? E não deram o gol. Ah, meu Porque Deus. foi inconclusiva, né? A imagem dele. Inconclusiva a imagem. Como é que pode? Quer dizer, são coisas, sabe, que eu acho que o árbitro tem que decidir. E o árbitro não decidiu porque o VAR lá em cima disse não, as imagens são inconclusivas e tal, não dá para decidir. Então, na dúvida, é a favor do réu. Esse é o pensamento na arbitragem. Dúvida a favor do réu. No réu era o Sport que ia tomar o gol. Né? Eu, sinceramente, mudaria só esse comportamento do VAR. Né? Que o árbitro tivesse a liberdade de solicitar também para ver. E conferir. E não essa história do VAR é definitiva. É cruel. Eu não sei se é só no Brasil, mas os jogadores têm uma mania, uma característica de pressionar o árbitro em toda e qualquer situação, inclusive no VAR. Aí já criaram uma ideia de só os capitães falam, não sei o quê. Já criaram várias opções e o árbitro coloca o spray ali, não pode passar dessa linha, mas não resolve, né? Os caras continuam xingando. Inclusive, recentemente teve uma cena lamentável do Hulk falando com a arbitragem, sorrindo, mas esculachando, né? Esculhambando com o árbitro, sorrindo, não sei o que e tal. Sendo que o árbitro, acho que era colombiano, mas entendia o português. Aí depois que o Hulk se calou, aí ele, pois tome, bufo, né? Como é que a gente para com isso, macho? Como é que a gente muda essa ideia, essa mentalidade? O que é? Como é que acaba com essa parada aí? Olha, só o árbitro pode fazer isso. E eu não tenho a menor cerimônia de dizer o que eu fazia, para não ter igrejinha, para não cercar o jogador por mim. Você já viu que eu dei 3 vezes? Sim. Então aí não via mais ninguém. Mas tem uma outra maneira. Pai, me lembrei do fato inusitado que eu tenho que contar. Lembra só o jogador chamado Canhoteiro que jogou Fortaleza? Tu me lembra? Aí, que eu vou contar essa história, mas vamos aqui para segurar. Para segurar. Olha só. Se um árbitro tivesse a coragem de fazer isso, que eu fazia. O jogador... houve uma disputa e 2 jogadores e um caiu no chão segurando o olho, o nariz, a boca, que levou uma cotovelada. Aí o VAR lá em cima diz, não houve não. E o árbitro também não vai olhar. Aí o árbitro vai, não houve nada. Só a falta e não houve nada. Meu amigo, esse rapaz que simulou uma contusão não recebida, está na regra. Tem que ser advertido com cartão amarelo. Tem que ser advertido. Se você dá um cartão para esse cara, esse e todos os outros jogadores vão dizer, pô, cara, se simular esse árbitro vai dar amarelo. Esse cara é louco, não tem juízo. Entendeu? Então, quer dizer, esse tipo de coisa, você corre assim. Eu fazia desse jeito, dava. Quando eu senti que o jogador simulava, eu ia em cima e dizia assim, dá para jogar ou quer que eu chame a maca? Não, tá doendo muito, vou chamar a maca. Agora, que eu chamei, não levanta, tá? Porque se tu levantar, tu leva. Chamava a maca tirava. Eu ficava olhando. Se ele pulasse da maca muito antes de chegar lá fora, significava dizer o quê? Que ele simulou a contusão. Legal. Aí eu já deixava lá. Fica aí, um pedacinho. Segue o jogo. Fica aí, segue o jogo. Eu só deixava ele entrar quando a bola parasse. Por quê? Porque quando a bola parasse, aí eu mandava ele entrar e eu ia até ele e tome o cartão, porque você simulou. E agora? Ele vai simular de novo? Outro jogador vai simular? Não vai. Esse é o detalhe.
A regra é muito boa do árbitro dominar o jogo, mas precisa ele Tem ter. que saber usar. Tem que saber usar e tem que ter coragem. Aí é onde eu vou associar do canhoteiro. Fortaleza e Ceará no Castelão é inusitado esse lance. Acho que nunca aconteceu, nunca vai acontecer no mundo. O canhoteiro abriu na lateral, o goleiro deu a bola pro canhoteiro, ele olhou assim, o Ceará retraído, o Ceará estava perdendo o jogo. Já era segundo tempo, mas o Ceará queria empatar, lógico, né? Queria empatar o jogo, estava perdendo. O canhoteiro andou um pouquinho, aí o Ceará ficou ali pelo meio campo, esperando para roubar a bola no meio campo, que é mais apertado, né? Do que ir no campo todo e tomar mais um. Aí o canhoteiro olha para a arquibancada do Castelão, levanta a bola e embarca a bola lá na torcida. Eu corri em cima dele e dei o cartão amarelo. Toma, joga de novo essa bola para lá. Aí, quando terminou o jogo, uma confusão, a imprensa em cima de mim querendo saber por que eu dei o cartão pro jogador que jogou a bola para fora. Aí eu disse, olha, ele estava aperreado, ele estava coçado, tinha algum adversário para tomar a bola dele? Não tinha. Muito bem. E ele fez o quê? Jogou a bola para arquibancada. Qual o objetivo? Ganhar tempo. Ele estava retardando o jogo. Porque naquela época eram 2 bolas. Uma do lado de uma trave e a outra do lado da outra. Ele jogou a bola para lá. Daqui que a outra bola viesse, então atitude inconveniente dele, retardar o jogo. E eu dei o cartão e ele entendeu e os outros jogadores entenderam também que eu tinha feito. Vocês da imprensa não entenderam. Mas essa é a atitude. Eu não dei um cartão por acaso, por brincadeira. Mas dei e resolveu o problema. Não houve mais cedo. Fortaleza pegava a bola e ia pro ataque. Entendeu? Então são assim, são coisas que eu acho que o árbitro, se ele usar, ele ganha o jogo. Ninguém falou isso, mas a verdade é essa, sabe? Começa um jogo, todos os jogadores, eles estão de olho em você, árbitro. Por quê? Porque com 10 minutos eles já fizeram um diagnóstico. E aí a chibata come, é porrada, é não sei o que, é simulação. Porque eles perceberam em 10 minutos que o árbitro é iludido, é enganado com facilidade. Entendeu? Sim. Quando você toma a rédea, logo no começo, eles dizem, rapaz, esse cara não dá, com esse aí não dá. Vamos jogar a bola que é melhor. Né? Então, eu acho que o árbitro tem que, 10, 15 minutos, ele tem que dominar o jogo. Aí a gente vê, nós vemos, os jogos começam, empurrão, cotovelado, não sei o quê, corre para todo mundo para cima. E ele permite. Então, meu amigo, agora aguente até o fim do jogo, que vai ser difícil mudar, né? Verdade. O jogador é esperto, Verdade. Cara, e aí, para finalizar? Eu tenho um ponto aqui. Como é que o Marcos do Brasil gostaria de ficar lembrado? Gostaria de ser lembrado? Pai, se alguém falar de Marco Brasil, é isso aqui. Como é que você gostaria de ser lembrado? Eu acho que é aquele árbitro que se divertia quando apitava, né? Nossa. Era um lazer com muita responsabilidade, né? Com muito amor, com muita paixão. Olha, acho que está quase 20 anos que eu parei. Mas se eu contar um segredo aqui, você não vai acreditar. Não tem uma semana que eu não sonhe, que eu não tenha um sonho envolvido com a arbitragem. É mesmo? Impressionante. Mas, rapaz... Agora, é engraçado que só sonho com coisas que não aconteceram assim, né? Por exemplo, a maioria dos sonhos chegou atrasado no jogo, perdeu o avião, entendeu como é que é? Sem humildade, você tá entre os maiores nomes da arbitragem cearense? Não sei te dizer, né? É meio complicado, porque tem muito julgar. Eu acho que você é aquilo que as pessoas falam de ti, né? Então, por exemplo, lá eu tenho um comércio, né? E no meu comércio sempre, né, eu faço questão de estar ali na frente, recebendo, conversando. E é muito difícil não chegar uma pessoa todos os dias e dizer assim: só não gostava de você porque você roubava pro Ceará. Só não gostava de você porque você roubava pro Fortaleza. Deixa eu te falar. Só não então. gostava de você porque o Ferroviário toda a vida o senhor roubava. Aí quer dizer, mas diz assim, mas eu gostava porque o senhor tinha moral.
Eu gostava porque o senhor tinha moral. Meus amigos tricolores na época diziam assim: ixi, quem vai apitar hoje é o Marco Ceará. e os meus amigos alvinegros diziam: ih, rapaz, quem tá no apito hoje é o Marcos Fortaleza. Não tem jeito, velho. Eu posso contar mais uma. Vai. Uma loucura que eu fiz. Eu fiz muita loucura na minha vida, né? E teve um jogo no Castelão, Fortaleza e Icasa, com o Mirandinha. Sim. E houve um lance muito polêmico. Todo mundo achando que tinha sido pênalti. E eu não dei. Eu estava em cima do lance, não dei. O Mirandinha de costa, o zagueiro a zaga do Icasa era Arimateia e um outro moreno bem alto. João Neto, não? João Neto. Não estava lembrando o nome do João Neto. E o João Neto. O Mirandinha recebeu a bola na frente do João Neto. E girou tão rápido que ele enganchou um pé no outro. Ele enganchou um pé no outro e caiu. Entendeu? E o João Neto saiu com a bola. E a torcida lotado. Aquela época que o Castelão ficava 110 mil pessoas. Lotado. Acho que isso foi uma final de turno, se não me engano. Foi. E eu não marquei o pênalti. Né? Mas logo depois, no finalzinho, o Fortaleza fez um gol. Né? Fez um gol e ganhou a partida. E o torcedor do Icasa ficou me odiando, né? Aí teve uma rodada lá em Juazeiro, dupla. Era Ceará e Icasa e Fortaleza e Guarani. Uma rodada dupla. E fui eu e Vila Nova apitar esses jogos, né? Eu apitei a primeiro, né? O sol mais quente, né? 2h30, 3 horas da tarde, né? O jogo do Guarani. E aí, quando terminou o jogo, né? Fui tomar meu banho e fui para dentro do campo, fiquei ali do lado, escorado no murinho ali, assistindo o jogo, como fica a imprensa ali, né, naquele muro. E um torcedor lá em cima começou, né? Ladrão, filho daquela, filho não sei o quê. Eu olhei para trás e vi. Me levantei, fui no portão e disse: pô, gente, abre esse portão para mim aqui, por favor. Não, senhor Brasil, pelo amor de Deus. Abre esse portão, por favor, para mim. Ele abriu o portão. Eu fui lá para cima, sentei do lado do cara, botei a mão no ombro, chamei um cara que estava vendendo rolinho de cana, rolete de cana. Me dá um rolete aqui, ele que paga para mim o rolete. E o cara pagou o rolete de cana. E não falou mais nada, só fez rir. Eu também tinha pago. Então, é umas loucuras que eu fiz que não tem. Eu no dia todo não faço, nem penso em fazer as besteiras que eu fiz, que foi besteira demais. Mas era o meu estilo, eu não, sabe? Não aguentei. Outra vez lá em Juazeiro teve semelhante. Nós ficávamos naquele hotel Joá, em frente o campo, né? Aí quando nós saímos do Joá, pô, é fácil identificar quem é um árbitro. O cara tá paletó e gravata, ainda tá com uma bolsa enorme na mão. Então quando nós chegamos próximo da calçada, né, nós três, eu e os dois assistentes, aí os caras atrás começaram a esculhambar. Ladrão, já vai roubar, né? Vai tomar, né? Vai ganhar quanto, não sei o quê. Aí os bandeiras não perceberam que eu diminuí o passo, bem pouco. E eles continuaram na mesma passada, né? Eu fiquei para trás. Aí os caras que vinham atrás igualaram comigo. Aí eu fui botar a mão no ombro do cara e eu digo: e aí, mas tu tem que dizer quem é que tu quer que ganhe. E aí tu me paga que dá certo. A gente resolve lá dentro. Ah, o que é isso, professor? Não sei o quê. Pô. Quer dizer, às vezes eu fico pensando assim, o torcedor, às vezes ele parece que ele é corajoso porque ele está distante, né? É. Quando ele chega perto, parece que ele é a mufina, né? Vê um outro doido, né? Quebra a fronteira. Se for mais doido do que eu, né? Rapaz, é isso, né, cara? História demais. A gente ficaria mais um tempo aí conversando com o Marcos Ceará, quer dizer, Marcos Tricolor. Marcos Tricolor, não, Marcos Ferroviário. Mas é isso que eles dizem, é verdade, isso que eles dizem. Valeu, meu povo. Elenilson, cara, tu é fera demais, parceiro. É mesmo. Deu um maior valor a tu, sabia? A memória velha de vez em quando ainda... É bom demais. Muito boa. Muito boa. Ele lembrou de tudo que eu não lembrava. Tudo que eu não lembrava, ele lembrou. Os jogos e tudo, tem memória. Impressionante, né?
E você também, meu irmão. Satisfação te receber aqui, muito legal. Espero que você volte em outro momento para contar mais histórias, que aí tem história, viu? Que a gente possa chegar lá no seu comércio para conhecer também. De repente fazer uma matéria, né? Por que não? Pode ser. Para o programa de TV. Montese, no bairro do Montese. Para o programa de TV, né? Pensar numa pauta dessa legal. Olha, é muito agradável, muito gratificante estar aqui com vocês. E sabe que a região do VNC, eu voltei aos meus 35 anos de novo, porque a gente já está meio esquecido, né? 68, já passou. Mas uma entrevista dessa, descontraída, alegre, vocês me deixaram à vontade, né? Eu pude falar tudo aquilo, as loucuras que passaram. Lógico que ainda tem centenas delas para contar, né? Eu tinha muita vontade de escrever. Vai escrever, mas eu acho que... incentivar essa parada aí, deixar registrado. É como... E Cássio começou a escrever, e tá certo, tem que deixar registrado. Já escreveu, tem 3 livros já. Tem um e tem mais 2 prontos. Um lançou e 2 prontos já, tá certo. Incrível, né? Eu sei umas histórias assim, trabalhando com o Vila, como assistente do Vila. Olha só que legal. Fora de série, o Vila era demais, sabe? Ele dizia coisas, né, assim que você... Pô, cara. Cada sacada. E o jogador ficava, sabe? Tá certo, ele tem razão de estar sacaneando comigo. Eu tô errado, né? Eu tenho muita loucura para contar, né? Aí, o que eu queria fechar aqui era o seguinte. O Moésio Gomes, ele foi meu professor, né? E depois eu apitei jogos, né, com ele lá, né? E eu insistia muito com ele, sabe? Professor Moésio, vamos escrever o seu livro. O senhor tem centenas de histórias para contar, de tática, de técnica, de como foi que ele ganhou esse jogo, como foi que ele foi campeão, né? Essas armadilhas que os técnicos armam, né? E acontece. Uma vez eu identifiquei uma armadilha do Dimas, né? E depois, quando me encontrei com ele, eu disse: ei, mas tu tá com a jogada assim, 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 né? Ele disse: tu percebeu? Eu percebi essa jogada. O Fortaleza também faziam jogadas ensaiadas. E aí eu falava assim: Moésio, faz assim, tu não precisa escrever, tu grava. Isso. Tu pega em casa um tempo, à noite, 10 minutos, vou gravar aqui o jogo tal, o que eu fiz, o esquema que eu bolei, aquele quadrado de ouro, aquela coisa. E aí tu passa pra minha fita, eu transcrevo todinha pro papel com a maior alegria do mundo, porque tu tem história demais para contar. Mas ele nunca escreveu, nunca... né? E morreu, né? E ficou todo com ela. Porque eu acho assim, o conhecimento, ele não pode ser guardado. Quando você compartilha o seu conhecimento, entendeu? Ele multiplica, né? E quando você guarda tudo que você tem consigo, sabe? Ele vai, se perde, porque você morreu, sumiu. Eu tenho uma mágoa assim, entre aspas, né? O Mauro Carmelo sempre me convidava para eu ir ajudar na federação e tal. Ele nunca disse como, mas eu imagino que fosse com a arbitragem. Mas assim, depois que eu me afastei, nunca eu fui convidado para conversar com os árbitros, para falar um pouco vamos dizer assim, da prática do jogo, né? Daquela história que eu te falei do encurtar os caminhos. Porque eu vejo, os árbitros não sabem fazer isso, eles não encurtam os caminhos, eles não têm os atalhos, eles não encontram. O trato com o jogador, eles tratarem o jogador como o jogador gosta de ser tratado. Então eu tenho assim, eu fico com tristeza, porque eu acho que muito conhecimento que eu tenho vai morrer comigo. Eu não vou poder passar para ninguém, porque ninguém está interessado nisso, né? Se eles um dia tivessem interesse, poderiam até me procurar para conversar, e para mim seria um prazer grande, né? Até porque tem coisas, eu tenho certeza que eles têm muita dúvida sobre alguns assuntos, sobre algumas coisas, alguns comportamentos, né? E algumas atitudes, né, que são importantes. Mas é assim, você morreu. Acabou. É o valor da experiência, né, Verdade. cara? Acho que é importante. Obrigado a vocês por tudo, viu? Show. Valeu, rapaziada. Obrigado vocês que estão no nosso canal do YouTube. Se inscreve nesse canal, tá? Deixa o seu like. Se tiver no celular, vai aparecer a opção de hype. Eu quero que você hype esse vídeo aí também, tá? É sempre muito legal porque as pessoas
são avisadas, né? Mais pessoas são alcançadas através do seu like e do seu hype, tá? O árbitro que se divertia. Este foi o nosso convidado de hoje, o meu querido Marcos Brasil, ok? Estamos no Spotify e também no Instagram, Maestros da Bola CE, bomba no YouTube, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio, se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.